Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, vamos falar do Coringão. Mas antes, pessoal, eu devo explicações. Eu tenho que dar explicações por minha situação aqui. Porra, você já deve estar se pensando aí, o cara de cabeça raspada, com a cara toda arregaçada, vixe, os policial pegou esse corintiano aí. Mas não, pessoal, não foi isso não, acredite se quiser. Essa madrugada eu acordei atordoado umas 2h40 para 3 horas da madrugada. Mano, eu acordei doido e saí correndo e acabei batendo a cara com a parede, mano. Batei a cara com a parede. Acredite se quiser, mano. Até agora eu tô sem entender como é que o cara sai andando, dormindo na noite, mano. Puta. E sobre o cabelo, pessoal, eu raspei hoje de manhã. Eu raspei hoje porque, pô, já tá incomodando a calvície, não tem mais jeito de pentear. Aí tem que, pô, toda hora tem que ir na barbearia cortar baixinho. Aí como eu tenho uma máquina em casa, eu passei logo assim. Pode ficar tranquilo que não foi os homens não. Não foi a polícia, beleza? Pessoal, falando sério agora, hoje tem Corinthians. E já tem muito corintiano falando. Se não ganhar esse jogo para o Vitória, eu já me contento com a Série B. Então eu quero saber a sua opinião. É isso mesmo? Se não ganhar do Vitória hoje, a Série B já está decretada? Comenta. Use o espaço de comentário aí, porque não foi um, não foi dois, nem três. Foi vários corintianos falando isso. Eu ainda não penso assim. Eu luto até o final, não desisto nunca. Pra quem sabe, pô, a galera aqui no canal fala que eu sou emocionado, que quando o Corinthians ganha duas, que tá raro, tá raro disso acontecer, mas quando o Corinthians ganha, já fico embalou. Pessoal, eu não desisto nunca e eu acho que o Corinthians não vai cair não. Mas comenta você aí, porque, pessoal, Vasco ganhou ontem, Criciúma ganhou ontem. Para nossa sorte, o Goianiense perdeu do Red Bull Bragantino, porque senão a coisa tava feia. O Grêmio joga hoje contra o Palmeiras, fora de casa, não em casa. O Grêmio joga em casa, que eu nem sei se vai ser no Rio Grande do Sul. Comente aí se você sabe. E o Fluminense? Fluminense joga com quem mesmo? Fluminense joga com o Internacional. Fluminense joga em casa com o Internacional. Comente aí, pessoal, e fortalece com o like. E mais uma vez, fica tranquilo que não foi as polícias não. Vamos pro vídeo e fortalece com o like. E depois o Corinthians não entrou mais em contato com... O Corinthians fez a proposta para o Ramon Dias, a proposta foi aceita, e depois o Corinthians não entrou mais em contato com o treinador argentino. O que eu imagino que está acontecendo? Claro que não vou falar coisas da minha imaginação somente, mas também de informações que eu tenho. O Corinthians tentou fechar com o Carille da seguinte forma, né? Uma coisa está linkada à outra, então eu preciso falar as duas. O Corinthians ele tentou fechar com o Carille da seguinte forma: Carille, vai lá no Santos, se vira com a tua saída lá, nós não vamos negociar com o Santos, você negocia a sua saída, e depois que você negociar a saída da sua multa rescisória, a multa está em R$2.400.000. A gente vai compensar isso aumentando aí o seu salário. O Corinthians fez uma proposta salarial para ele e jogou um valor acima com um tempo de contrato maior. Tá? O valor que estava sendo discutido era 2 anos ou até o fim do mandato do Augusto Melo, com uma boa multa rescisória para o Carille. E aí o que acontece? Né? Com o Carille ficando 2 anos ou 2 anos e meio e um salário maior, ele conseguiria ganhar mais do que ele ganha no Santos e ainda pagar a multa rescisória. O Corinthians, na verdade, estava usando o próprio Carille para financiar a própria multa do Carille. Então a situação do Corinthians não é boa. A grana ainda não chegou. Então o Corinthians vive uma situação que a grana não chegou. Precisa ainda, né, pintar uma grana boa aí realmente. A grana dos direitos de televisão ainda não pingou. E o Corinthians vive essa situação aí mais complicada, tá? Né, para a gente entender um pouco aí o que tá acontecendo. Aí o que acontece? Travou a situação. Né? Travou a situação, porque o salário do Carille pro Corinthians é um baita de um salário. Ouso a dizer que era quase 3 vezes mais que ele ganhava no Santos. Pode colocar aí.
É um baita de um salário. Não vou entrar no mérito agora, não vou falar o valor total, mas é um baita de um salário. E aí o que acontece? O Carille deu uma enroscada, deu uma travada, porque o cara que tem que pagar a multa dele, fica difícil. E aí o Corinthians começou a focar no Ramon Dias. O Ramon Dias, o Corinthians já se interessava por ele desde o início, tá? É bom deixar isso bem claro. Eu no almoço com a Fiel, não tem conversa, eu trouxe com exclusividade que o Ramon Dias estava na pauta como plano B, tá? Inclusive subi a matéria na minha coluna no UOL na sequência, ficou bem registrado no almoço com a Fiel. Assim que o Antônio Oliveira cai, de uma maneira bem rápida eu consigo trazer os nomes que o Corinthians pretendia contratar. Esses nomes eram Carille, Fábio Carille e o Ramon Dias. Como travou com o Carille, o Ramon Dias não precisa pagar multa rescisória, não precisa pagar nada para ele, basta o Corinthians simplesmente ir lá e pagar os salários. O Corinthians ofereceu um salário menor do que ele ganhava no Vasco. O Ramon Dias, gente boa, aceitou, tudo certo, só que o Ramon Dias, através do André Cury, deu o retorno para o Corinthians, o aval, dizendo que estava tudo fechado e o Corinthians não respondeu mais. Aí vem as minhas possibilidades. E eu vou falar sobre elas agora. Quais são as minhas possibilidades? Que eu falo que são minhas, tá? Porque eu discernindo aí o que está acontecendo. O Corinthians ou ainda está esperando alguma coisa do Carille, que para não responder o Ramon, pô, você fez a proposta pro cara, o cara aceita, depois tu não responde mais? Ou o Corinthians está esperando ainda algo do Carille, e no Santos eles garantem que o Carille vai ficar. Se tu vê o noticiário dos meus amigos, colegas de Santos, eles não duvidam, eles não passam nem pela cabeça deles que o Carille vai sair. E lá só sai pagando a multa. Além disso, eles já falam que o Carille está empolgado, que vai viajar para o Ceará, aquela coisa toda para o jogo de sexta-feira do Santos. Ou eles estão esperando algo com o Carille, que eu acho, né, um pouco difícil, mas pode ser que seja, ou há uma terceira opção que ninguém sabe ainda. Eu descobri, está confirmado, que o Sampaoli, ele esteve na pauta, avaliado. Quero deixar bem claro aqui, tenho uma audiência maravilhosa, não preciso potencializar nada. Então, vou deixar bem claro, eu não tenho, Samir Carvalho, informação que o Corinthians fez proposta para o Sampaoli. Eu não tenho informação que sequer o Corinthians entrou em contato com o Sampaoli. Eu não tenho essa informação. Eu tenho a informação que o nome dele foi discutido na pauta entre Fabinho Soldado, Augusto Melo e alguns pares ali que estão sempre ao redor do Augusto Melo, algumas pessoas que trabalham com ele, são de confiança dele. Pô, eu fiquei feliz, até porque o nome Sampaoli foi um nome que eu sugeri para eles, inclusive, e a resposta que eu recebi é: estamos avaliando. Então, eu também prefiro o Sampaoli. Ontem fiz aqui um lobby tremendo e vim com bons argumentos, né, para que o Sampaoli seja esse técnico, né, que o Corinthians precisa. Eu falei para vocês aqui ontem, acho que não vale a pena repetir, né? O Sampaoli, ele sabe trabalhar com um grupo desse como o Corinthians, um grupo que não tem estrelas. O problema do Sampaoli, na verdade, é trabalhar com estrelas, né? Com jogadores já mais renomados. Ele é a estrela desse grupo do Corinthians. Se ele fosse contratado, né? Ou se ele for contratado, ele é a estrela. Então não tem problema para ele. Ele é um cara que cobra forte, o jogador é folgado, a maioria é folgado, não tem problema em dizer isso. A gente vê aí o que está acontecendo. Enfim, tem que chegar junto com o jogador, tem que ter autoridade. O Corinthians vem sofrendo com essas panelas no elenco há muito tempo. O Sampaoli é um cara que seria ideal. Eu contei uma história ontem com uma pessoa que trabalhou no Santos, me contou que o Sampaoli foi lá no departamento médico, cismou que tinha alguns jogadores lá que já podiam estar à disposição e estavam de chinelinho no DM. Ele ia lá e tirava os caras do DM, mandava tudo pro treino, velho. Mandava tudo pro campo. Falava: vai todo mundo treinar, ninguém vai ficar aqui.
O cara é louco. Ele gosta... E outra, o atacante dele só marca até o meio-campo, só volta até o meio-campo. Ele marca com todo mundo lá na frente. Não tem essa de subir 2 ou 3 para fazer uma pressãozinha. O Corinthians não sabe o que é marcação-pressão ainda. Antônio Oliveira não fez isso. Nenhum técnico que passou pelo Corinthians fez isso. De marcar pressão igual o Abel Ferreira faz, igual o Sampaoli faz. Eu prefiro o Sampaoli, claro, do que o Ramon Dias. O Carille, para que o Carille se entendesse com o Santos. E o Carille não quis se indispor com o Santos, até porque tem uma multa rescisória que o Corinthians nunca quis pagar. Essa foi a situação envolvendo o Fábio Carille. E o Corinthians esperou uma resposta, que não veio. Nesse momento, ao mesmo tempo, simultaneamente, o Corinthians tratou com Ramon Dias, que sinalizou positivamente treinar o Corinthians. Então o Corinthians estava colocando o Ramon Dias em banho-maria, esperando uma resposta do Carille, que ainda não veio, e agora começa a se voltar efetivamente para os detalhes finais do acordo e do contrato envolvendo o Ramon Dias. Ramon e Emiliano Dias, pai e filho, os dois profissionais que trabalharam juntos, que trabalham juntos desde 2011 no Independiente da Argentina, trabalharam juntos no Vasco da Gama e que agora chegariam, né, a menos que haja uma reversão, a menos que haja um nome de última hora, a menos que haja algum convencimento ao Augusto Melo de que não deva ser o Ramon Dias, ele será provavelmente o técnico do Corinthians. Então a gente só não pode cravar, porque é depois de assinado, né, gente? Mas agora o Ramon Dias é o cara que surge, que emerge para ser o treinador corintiano. Até porque ele está livre no mercado, está disponível e já aceitou a proposta. Uma proposta de um contrato até dezembro de 2025. O Corinthians, como todo clube brasileiro, como todo clube, acaba, digamos, se tornando refém muitas vezes de um processo, né, como esse, e acaba aceitando um contrato como esse. Cara, você não sabe o que vai acontecer nessa temporada ainda. Então, o certo seria firmar um contrato pelo menos até o final do ano. O time não caiu, faz uma avaliação e aí pode renovar. Daqui a pouco o trabalho foi tão auspicioso que renova com o cara por mais uma temporada, mas não, né? Muitas vezes o que acontece é o clube se tornar refém pela situação, o staff do treinador chega lá e diz assim, não, eu só assino com 1 ano e meio de contrato. Claro, você compromete mais 12 meses de salário, você garante mais uma multa rescisória e é o que os clubes fazem, os clubes aceitam pelo desespero, é o que está acontecendo. Infelizmente, estamos falando de um contrato de 18 meses para o técnico Ramon Dias, que inclusive tinha renovado. E contratos no futebol, né? Vocês sabem que são desfeitos a todo instante e as multas rescisórias são pagas, parceladas e endividadas constantemente, né? O Corinthians é uma prova viva disso. E o Vasco da Gama, que recém tinha renovado com o Ramon Dias, também 2 anos de contrato, até o fim de 25. Em 2023, ele salva o Vasco do rebaixamento, eles firmam um novo contrato e em abril ele é demitido. Em abril ele é demitido, depois de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro e uma goleada para o Criciúma. Simplesmente o Ramon Dias acaba demitido, mesmo com contrato até o fim de 2025. Aliás, essa situação até não está muito definida, né? Porque ele foi demitido ou pediu demissão? Porque ele tinha comunicado que iria se despedir dos jogadores, o Vasco soltou uma nota, ele meio que foi pego de surpresa e digo, opa, eu ia pedir demissão, mas fui demitido, o que aconteceu? Quem é que paga essa multa? Eu que pago para o clube ou o clube que paga para mim? E tem uns 20 milhões aí sendo discutido na justiça dessa multa rescisória. Que loucura, hein? Mas enfim, o fato é que Ramon Dias. E quem é Ramon Dias, para quem está meio vindo de Marte, assim, né? O Ramon Dias é esse cara que estava no Vasco. Quem é esse cara que estava no Vasco? Não, é um cara de uma biografia extensa, de um currículo enorme, como jogador, inclusive, e como treinador. Um cara que passou por vários mercados e foi campeão em vários mercados. Foi campeão na Arábia Saudita, foi campeão, multicampeão na Argentina, 7 vezes campeão argentino, 6 vezes pelo River, 1 vez pelo São Lourenço, campeão de Libertadores pelo River Plate, campeão de Supercopa da Argentina, Supercopa Sul-Americana, um cara que tem currículo, tem biografia, tem estofo, 64 anos, tem idade e pode, não pelo passado recente, quando ele, por exemplo, foi contratado pelo Botafogo, teve que fazer um procedimento cirúrgico, né? O seu filho comanda o time por 3 jogos, ele sequer assume o Botafogo, que decide desligar os dois e não seguir o trabalho. E no Vasco da Gama essa jornada, né, de evitar um rebaixamento, porque o Vasco vive essa situação complicada já há algum tempo, mesmo se tornando SAF. E aí, na confusão que estava o Vasco, que também
se assemelha muito com a situação do Corinthians, né? O Ramon Dias ficou lutando para não cair, com aquela expressão de não vai barrar, Vasco não vai barrar. E, cara, não barrou por detalhe, né? Porque o Vasco bateu na trave em vários momentos. E chegou um momento que a gente achou que fosse e não foi. Ele recupera o Vasco e aí você pode analisar se foi por mérito dele, se foi por mérito dos adversários, se foi, sei lá. Mas eu acho que teve um momento, e aí falando bem sério, analisando o trabalho dele no Vasco, teve um momento que ele consegue realmente dar uma cara para o Vasco, dar uma competitividade para o Vasco, porque ele é bom treinador. E talvez o Corinthians, assim, eu já tô meio que me convencendo, né? Tô tentando, assim, não acho que seria um nome ideal nesse momento, mas estou tentando buscar subterfúgios, né? De um cara que tem currículo, tem biografia, de que os jogadores vão olhar para ele como uma grande liderança, que tem boas ideias, que sabe treinar suas equipes e que não chega, digamos assim, olhando nos manuais como ser técnico de futebol. É um cara que sabe o que fazer. E sabe o que fazer nessas condições. E conhece o futebol brasileiro, que estava aqui ano passado. Então, assim, estou tentando me apegar a algumas situações para entender do porquê da escolha do Ramon Dias e tentar imaginar que ele possa fazer um bom trabalho no Corinthians, como fez um trabalho razoável no Vasco da Gama. Vamos lá. Rapaziada, eu prefiro o Ramon Dias 1000 vezes do que o Carille, mano. Agora eu digo mais. Entre o Sampaoli, com toda a loucura do Sampaoli, e o Ramon Dias, que é multicampeão na Argentina, mesmo assim eu ainda prefiro o Sampaoli. Sampaoli daquele jeito extrovertido, não, aquele jeito meio louco mesmo, egocêntrico, tudo mais. Eu prefiro o Sampaoli, porque o Sampaoli é aquele cara que chega com pulso firme, igual foi o Vitor Pereira. O único erro do Sampaoli, assim, que eu acho, é que ele quer ser a estrela do time, entendeu? Ele quer brilhar mais do que jogador, mas ele faz time jogar. Ele faz time com elenco curto, com elenco ruim, jogar. Porque ele levou o Santos a uma final de Libertadores. E olha o elenco que o Santos tinha. Dá uma olhada no elenco que o Santos tinha. E se eu não estiver enganado, naquele ano, o Santos foi vice-brasileiro, se eu não estiver enganado. Acho que foi isso mesmo. Não, minto. Quem levou o Santos para a final da Libertadores foi o Cuca. Foi o Cuca, né? Putz, já nem lembro mais. Foi o Cuca. Foi o Cuca que foi para a final da Libertadores com o Santos. E o Sampaoli colocou o Santos em vice do brasileiro. Lembrei agora. Mas me corrija aí se eu estiver equivocado. Mas eu acho que foi isso mesmo. Então, pessoal, com um elenco curto e um elenco ruim, o Sampaoli faz time jogar. Então eu prefiro o Sampaoli do que o Ramon Dias. E prefiro o Ramon Dias do que o Carille. Mas se você tem outra sugestão, comente aí. Tem um monte de gente que vem e fala: pô, por que não traz o Felipe Almeida lá, que era auxiliar do Vitor Pereira? O Felipe Almeida tá dando sopa no mercado, ele tá livre. E ele é um bom técnico, mano. Ele é um bom técnico. Era ele que montava aquele time do Corinthians. Toda vez que o Vitor Pereira era expulso, e era constante, toda vez ele ia lá e quando ele assumia fazia o Corinthians jogar melhor do que na mão do Vitor Pereira. Eu gostaria do Felipe Almeida no Corinthians. Mas eu quero a sua opinião. Tem outro nome? Comente aí. E não esquece, hein, fiel? Hoje tem Coringão. Hoje tem Corinthians e Vitória. E como eu disse, para muitos já estão aí, ó. Se não ganhar do Vitória, adeus Série A. Vamos se conformar com a Série B. Eu não penso assim. Aí você pensa? Comenta e fortalece com like. Vai Corinthians. Vai Corinthians.